Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão. Estou trazendo aqui para vocês o Gazeta Esportiva, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que contratou o Ramon Sosa, atacante de 25 anos, paraguaio, que estava no Nottingham Forest. E também, galera, muito mais sobre o Verdão aí neste dia. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Começo com você, que falar desses desafios aí do Abel e do time também, né, nesse retorno. Eu confesso que eu estou preocupado com o Palmeiras. Primeiro porque já há bastante tempo o Abel não está conseguindo encaixar um time. Tanto é que em cada jogo ele muda a escalação. Quando ele mudava a escalação, por exemplo, no Campeonato Paulista, o discurso era de que estava dando oportunidade para todos, observando o elenco, testando estratégias, enfim. Mas nos principais jogos, por exemplo, numa Copa do Mundo, ele não repetiu uma escalação. Ele cada vez muda alguma coisa. Será que é porque ele não tem convicção no time que ele imagina ser o ideal? Será que é porque ele nunca acha um time ideal? Será que é porque ele tenta fazer alguns subterfúgios com o elenco que ele tem em mãos e acaba colocando jogadores em outras posições e aí eles não rendem? Porque antes o Abel conseguia extrair dos seus jogadores o melhor deles, até a mais do que a gente imaginava. Aconteceu isso com o Zé Rafael, com o Rony, com o Veiga, e outros exemplos a gente tem também. De repente, ninguém mais funciona, ninguém mais joga bola. O Veiga desapareceu, parece outro jogador. O Vitor Roque não faz gol, mas também nunca está na área. Se você olhar o mapa de calor do Vitor Roque, é lá fora, menos onde ele tem que estar. É verdade, só olhar. Você pega o Facundo, é auxiliar de lateral. Você pega o Felipe Anderson, alguém precisa explicar. O Zé Paz vai explicar hoje. Eu quero ouvir as explicações do José Paz, porque para mim é um mistério. O Felipe Anderson não jogou mal no primeiro jogo contra o Porto, foi substituído, normal. E aí nunca mais entrou um minuto. O que aconteceu com o Felipe Anderson? Ele não estava machucado, não. Alguém precisa explicar. Já que o Abel não explica, então alguma coisa pode ter acontecido e eu não sei o quê. E aí vai contratar o Paulinho só ano que vem. O Estevão foi embora. Aí vem o Sosa, que para mim é uma aposta, né? É bom jogador, joga pelos lados, ele joga não sei o quê. Tá bom, tem que vestir a camisa e ver o que acontece. Agora, 14 milhões de euros para um jogador que é uma aposta, tomara que não tenha sido uma aposta muito alta. E vamos torcer para que dê certo, né? Mas é uma aposta, não é um jogador que vem já com aquele tamanho que o torcedor gostaria de ver para substituir um Estevão, um Paulinho. No Olímpia ficou 1 ano, Esgrima 1 ano, Tajeres 1 ano, Nottingham Forest 1 ano. É um jogador que é como você mesmo frisou, é uma aposta. Eu não acredito muito não, até porque para chegar no Palmeiras e sair jogando é muito difícil. Agora, há 2, 3 semanas atrás, foi uma pesquisa que foi feita aqui, qual o time que teria mais dificuldade aí para retomar o Campeonato Brasileiro dos 4. Eu falei que o Palmeiras ia ter dificuldade, até porque você perder um Estevão é difícil, porque não foi bem no Mundial, tudo bem, mas o Campeonato Brasileiro é um garoto sobressaía. Você perde aí o Rio, se perder o Rio no setor de meio campo ali, já é muito, vai perder uma peça muito importante. Tem essa também. Eu creio que o Palmeiras vai ter muitas dificuldades aí para retomar o Campeonato Brasileiro. E jogar com o Mirassol, espera, hein? Eu vou chamar para conversa aqui o José Paz, porque quem pode ajudar os planos do técnico Abel Ferreira depois da saída do Estevão é o novo reforço do Verdão que vocês estavam comentando por aqui. Então, Zé, chega, Zé. Boa noite para você, direto do Allianz Parque, para contar quem assinou o contrato com o Palmeiras e também mais notícias aí. Boa noite, Zé. Fala, Mar, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Alex Miller, meu querido, respira, ó. Acalma esse coração, não é terra arrasada, calma. Tem a sequência da temporada ainda para o Palmeiras, tem Libertadores, Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Palmeiras que retoma o Brasileiro, né, Paulo Sérgio? Aqui, ó,
aqui, Allianz Parque, no próximo dia 16 contra o Mirassol. Estarei muito provavelmente aqui acompanhando esse jogo, depois trazendo tudo para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Sobre Ramon Sosa, jogador de 25 anos, foi contratado pelo Palmeiras exatamente por esse valor aí que disse o meu querido Alex Miller, né? 14 milhões de euros, quase 90 milhões de reais, já chegou, já colocou a camisa, já foi anunciado oficialmente pela Sociedade Esportiva Palmeiras e já falou pela primeira vez como jogador do Palmeiras lá para a TV do clube no YouTube. E aí ele mencionou, claro, o Gustavo Gomes, compatriota dele, os dois jogam juntos na seleção do Paraguai e ele comentou a importância aí do Gustavo Gomes nessa chegada dele aqui ao Palmeiras. Pode rodar então Ramon Sosa aqui no Gazeta Esportiva. Estuve hablando con Gustavo Gómez en la selección, también hablé con Flaco López. No, ya me habían hablado del club y aparte yo también ya conocía cómo era el club, entonces la verdad que contento de estar acá, contento de vestir esta camiseta que la primera vez me puse y bueno, me queda muy linda la camiseta. La verdad me sorprendió cómo es el club, la estructura es una locura. Y bueno, ahora que recorrí, vi muchas cosas que capaz algún club de cualquier lado nos tiene y acá tienen, y eso habla bien del club, que el club está preparado para todo, que el club está crescendo. Então tá aí o Ramon Sosa aqui no Gazeta Esportiva, 5 anos de contrato para ele até o meio de 2030, será atleta então da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nessa mesma entrevista aí para a TV oficial do Palmeiras lá no YouTube, ele comentou que é um jogador que gosta do mano a mano, é um jogador que joga majoritariamente pelo lado esquerdo do campo, é destro, pé trocado, já vinha sendo analisado pelo Palmeiras há muito tempo e agora então se concretizando aí essa contratação. Você comentou sobre Felipe Anderson, né, Alex Miller? Daqui a pouquinho, buchicho, hein? Buchicho danado, daqui a pouquinho eu comento para vocês aqui no Gazeta Esportiva, eu devolvo para você aí, Mar. E daqui a alguns minutos eu retorno para a gente falar de Felipe Anderson. Meu Deus, daqui a pouquinho. Eita, nós, mas daí você deixa Alex Miller, vai ter um problema aqui, gente. Não, ele já uma água aqui vai ter ele. Um problema, não, ele já tá com um problema dentro da redação. É, né? Buchicho, putz, eu falei, poxa, alguma coisa tem que ter acontecido, alguém precisa explicar, aí vem o Zé Paz e fala, buchicho, aí falei, pronto. Daqui a pouquinho o Zé vai voltar. Ó, o Zé tá rindo ali, ó. O Zé porque não é com ele, vai, dá licença. Não é com ele, né? Mas ele cobre o Palmeiras, Eu obviamente sei, ele quer ali que o Palmeiras, né, esteja o Palmeiras e tava torcendo pro Palmeiras, Claro, gente, o Zé trouxe mais algumas informações, então, sobre essa contratação do Sosa pro Palmeiras. Queria que vocês falassem mais um pouquinho, né, sobre... eu sei que é uma aposta, você já vem falando isso durante a semana, né, mas o que esperar no sentido assim, será que ele vai ser utilizado realmente nesse lado esquerdo do campo? A princípio, pelo que o Zé Paz informou, pelo que a gente já viu do jogador, eu dei uma olhada já, inclusive, no currículo dele, no histórico dele, né? Ele gosta de jogar mais pelo lado esquerdo, que é onde o Abel Ferreira usa mais o Facundo. O Facundo custou uma bala para o Palmeiras também, no começo do ano. Ele veio para jogar ali. Ele pode jogar pela direita? Também pode. Mas você percebe que falta um pouco de clareza, de coerência, às vezes até nas negociações, nas contratações. Eu continuo acreditando que é um jogador que é uma incógnita. E quando a gente fala que é uma incógnita, não significa dizer que a gente está sacramentando que deu errado ou que foi uma porcaria de contratação. Não é isso. Para que as pessoas entendam bem, parem de ficar falando, muitas pessoas falam, vocês só querem ver crise, querem arrumar problema. Não é isso, a gente só tem que analisar as coisas como elas são, agradáveis ou não. E o Palmeiras tem tido dificuldade de acertar algumas contratações, né? Muitas que o Abel indicou não deram certo. A gente pode pegar várias aí, Atuesta, Bruno Tabata, Rômulo, enfim, e outras deram certo, como o Richard Nilson. O Felipe Anderson até agora não deu certo. Não deu certo. O Facundo esperava o quê dele? Que ele fosse outro Rony melhorado. Então. E não está sendo. Eu tive com o palmeirense, o pessoal do Palmeiras está com saudade do Rony.
Aí Tá com também saudade não. do Rony. Você Então. não tá com saudade do Rony? Não, mas aí eu quero ver se o Sousa chega e toma conta. Eu tô esperando que alguém faça Não, isso. calma. Eu tô esperando que alguém faça isso. Ele não é jogador pra isso. Então, mas- Passou e nos clubes Ô, que Paulo, passou, não dá pra gente saber. não manteve. Tá bom. Porque você tá no Nottingham Forest, você não pode ficar um ano lá e aí já ser vendido. Por quê? E volta pro... Ele fez 23 jogos lá, mas só um como titular e marcou Aí, ó. 3 gols. Ah. E os jogos que ele entrava para cumprir esses 23 que ele cumpriu, ele jogou poucos minutos. Entrava faltando 15 minutos, 10. Então, então ele não teve minutagem no Nottingham Mas mesmo Forest. assim, cara, quando eu falei do Vitor Roque, eu falei, olha, cuidado, tem que ter calma com o garoto, tem que esperar, não vai exigir tanto dele. Quando numa enquete que fizeram aqui, Vitor Roque, quem? Eu falei, fulano, Flaco Lopes ou Vitor? Flaco Lopes. Eu falei, calma, tem que ter calma com os jogadores. Não é chegar lá da Europa e achar que já vai jogar. Mas não aqui. ajuda a colocar o jogador na posição que ele sabe jogar melhor, em vez de ficar inventando moda? O próprio Abel Não, falou... então tudo bem. Se o Vitor Roque joga do lado esquerdo, é isso? Ele joga de centroavante, pô. Vitor Roque, Ué, centroavante? faz gol, tem que ficar perto da área. Eu falei mas- sério para olhar o mapa de calor dele. Pega os últimos jogos que ele participou, o mapa de calor, só tem a presença dele em campo do lado esquerdo e atrás. Na área ou perto da área, não tem. O Vitor Roque não pisa na área, ele é o camisa 9. Ele foi contratado para atender o clamor, não só da torcida, mas o próprio Abel Ferreira, que constantemente pedia um centroavante nas coletivas. Aí veio o Vitor Roque. Opa, chegou o 9, vestiu a 9. Joga em todo lugar do campo. Até na lateral, no escanteio, ele vem buscar a bola. Mas na área, para fazer gol, não chega. Alex, você tá um pouco incomodado, né? Não, só tô analisando os fatos. Não, você tá incomodado com a situação, tá não? Claro, eu tô incomodado com todos. Tá. Quem fica mal, eu me incomodo. O Corinthians tá mal, eu me incomodo. O São Paulo tá mal, eu me incomodo. O Palmeiras agora vive um momento de interrogação. Não tá Mas mal, então, mas mas uma é um interrogação. momento de interrogação, exato. É né? isso. Mas assim, É interrogação, mas uma interrogação que nos leva a refletir para uma preocupação. Tá. Porque se saem 2 jogadores do nível de Paulinho e Estevão e você não tem uma reposição à altura, você não vai ficar preocupado? com certeza. Então pronto. Com certeza. Entendi. Só queria entender. E eu me vende o preocupo. Richard Rios pra você ver. Eu me preocupo, entendeu? Eu Vende quero o saber. Richard Rios. Aí vai ser um contratar problema quem? bem grande, Olha, porque tá ele vendo? foi Tá se realmente um exaltando. achado ali, né? Ah. E José Paz, porque o Alex Miller tá quase chegou. sem treco aqui, porque agora o papo, Zé, Posso pelo sair um amor pouco ou de tem que Deus. ficar aqui? Não, você fica aí. Tem que ficar? Tá bom. Você fica aí, escuta, que agora o papo é sobre quietinho aí. Felipe Anderson. Afinal de Opa. contas, Zé, Capricha aí, Zé. traz aí, qual que é o balanço desse jogador e também outras informações que você tem? É buchicho? O que é? Pois é, minha querida Marina. O Felipe Anderson, quando ele foi contratado pelo Palmeiras, existia uma expectativa muito grande em relação a esse jogador, né? Um jogador que vindo lá do futebol italiano, jogava muito bem lá na Lazio, e ele chegou até já numa perspectiva de, quem sabe, substituir o Estevão quando o Estevão saísse do Palmeiras. O Estevão agora, de fato, foi lá para o Chelsea. E aí, nas redes sociais, nos últimos dias, um boato muito forte, com prints e tudo, de que o Felipe Anderson teria tido uma treta, um desentendimento com o técnico Abel Ferreira lá no Mundial de Clubes da FIFA, depois do primeiro jogo do Palmeiras no Mundial contra o Porto. Eu lembro a vocês que o Felipe Anderson só fez um jogo nesse Mundial, exatamente contra o Porto de Portugal. E aí nós entramos em contato, claro, com a assessoria do Felipe Anderson, que negou qualquer tipo de desentendimento entre o jogador e o técnico Abel Ferreira. Não sei se vocês se lembram, mas o Abel deu uma coletiva lá nos Estados Unidos, dizendo que alguns atletas tinham que ser homens antes de serem atletas, e aí estavam falando que esse recado ele era para o Felipe Anderson, mas a assessoria do Felipe Anderson negou qualquer tipo de rixa, qualquer tipo de problema entre o Abel Ferreira e o Felipe Anderson. Eu tenho até uma tela para mostrar para vocês aí alguns dados interessantes desse jogador do Felipe Anderson com a camisa do Palmeiras. Na tela aí para a gente acompanhar, diretor, por gentileza. Felipe Anderson tem contrato com o Palmeiras até o final de 2027, já fez 44 jogos com a camisa do Palmeiras, só marcou 2 gols, esses 2 gols no ano passado, tem 3 assistências também com a camisa do Palmeiras e só fez um jogo lá no Mundial de Clubes, exatamente contra o Porto, como eu disse anteriormente aqui. Depois não entrou em campo mais, não foi mais utilizado pelo técnico Abel Ferreira. Esses prints, esses boatos aí também davam conta de que eles tinham tido
de um desentendimento tático também em relação à parte ofensiva, à parte defensiva. Tudo foi negado pela assessoria do Felipe Anderson. Tá certo, minha querida Marina Buffon? Acalme o coração aí de Alex Miller, dos torcedores do Palmeiras. Devolvo para vocês poderem falar um pouquinho sobre esse tema aí, sobre esse jogador que de fato não vem conseguindo desempenhar o melhor futebol com a camisa do Verdão, especialmente nos últimos jogos, especialmente em 2025. Beijo grande para você, Mar. Até uma próxima. Você deixar a batata quente comigo, que eu vou ter que acalmar Alex Miller agora aqui, gente. Alex. Deixa eu só... Claro. Eu sei que o Alex vai falar bastante. Pera, calma. Eu acho que tem alguma coisinha aí sim. Até porque, depois do primeiro jogo, nem soldado para jogar ou colocar nos jogos colocou. Então, alguma coisa estranha tá acontecendo aí com o Felipe Anderson e com o Abel. Até porque, nesse jogo, no último jogo aí, o Felipe Anderson é um jogador experiente. Se é para voltar para marcar lateral, coloca ele no lugar do Facundo. Então, olha, não sei não, Alex. E aqui não vai nenhuma dúvida em relação à informação do José Paes, né? Ele trouxe a informação oficial, mas eu nunca vi a assessoria de imprensa de ninguém envolvido em polêmica confirmar a polêmica. Realmente, o meu assessorado xingou. Ele está insatisfeito. Ele está insatisfeito, está louco para ir embora. Você não vai... Né? Então, assim, a gente entende, compreende o trabalho da assessoria também, que é de a gente aqui, o Zé, né, tem que buscar também essa palavra oficial. É o que o repórter tem que fazer, buscar a informação com a fonte e trazer para o público. A assessoria nega, o Abel nega, o Mundo nega, o Palmeiras nega, mas que é estranho E se surgem esses boatos, e o Abel realmente falou na coletiva que antes de ser jogador tem que ser homem. Cara, a gente começa a montar um quebra-cabeça. Enquanto não vier a público algo concreto para desmentir ou confirmar, todo mundo pode pensar o que quiser. Vai ficar pairando, né? É estranho o Felipe Anderson não ter jogado nenhum minuto mais na Copa do Mundo, sem dúvida que até pelo nível de jogador que ele é. Tá certo, gente. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!